Vamos, então, nesse momento, compartilhar a palavra de Deus, um momento em que nós vamos dedicar a palavra de Deus, a mensagem que Deus colocou no nosso coração nessa noite, que ela possa chegar aí no seu coração também e possa provocar a abundância necessária em nossas vidas. O tema da mensagem dessa noite, como você tem aí acompanhado, fala sobre o tempo. Mas para falar sobre o tempo, não podemos deixar de ler aquele texto de Eclesiastes, escrito lá por Salomão. E esse texto nos dá aqui alguns convites e alguns ensinamentos. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 a 8, nós vamos ler esse texto. Eclesiastes 3, 1 a 8, você pode acompanhar na projeção ou na sua Bíblia, na versão que você tem aí. Diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 1. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se ou abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar ou aborrecer, talvez a sua versão tenha assim, tempo de guerra e tempo de paz. Então, pergunta, ou seja, o tema da mensagem é o tempo certo. Que tempo estamos vivendo hoje? Nesse texto de Eclesiastes, Deus nos convida aqui a refletirmos. Ele faz vários convites para que possamos refletir. E o primeiro convite que eu vejo nesse texto aqui, está muito claro, é reconhecer que tudo tem um tempo determinado para acontecer. O que acontece hoje já estava pré-determinado para acontecer. E em cada acontecimento, dentro desse tempo determinado por Deus, existe um propósito debaixo do céu. Tudo o que acontece, existe um propósito. Essa é a reflexão que nós fazemos dentro desse texto. Mas existe uma terceira reflexão, um convite que Deus nos faz, que em alguns desses acontecimentos que acontecem embaixo do céu, nós temos o controle para fazê-lo acontecer ou não. Não sei se está bem claro. Em alguns desses acontecimentos, nós temos o controle para fazê-lo acontecer ou não. Depende da nossa decisão. Os tempos criados por Deus, eles são divididos em dois tipos de eventos, que para os nossos olhos, geralmente nós consideramos como eventos bons ou eventos ruins. Eventos bons, que está nesse texto que nós acabamos de ler. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de curar, não é um evento bom? Outro evento bom, tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, como estamos desejosos de um abraço. Tempo de abraçar é muito bom, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de costurar, de consertar aquilo que está estragado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de paz. Todos esses tempos, aos nossos olhos, são importantíssimos acontecer e são tempos que nós consideramos como tempos bons. Podemos imaginar que se vivêssemos apenas os bons tempos, os tempos bons, o mundo seria muito melhor. Os nossos relacionamentos seriam mais harmoniosos. Enfim, a nossa vida seria uma maravilha, pois não teríamos que enfrentar os eventos ruins.
não morreríamos, não precisaríamos ter o trabalho de arrancar o que plantamos, não teríamos enfermidades, não choraríamos, conforme diz o texto aqui, não iríamos espalhar pedras, não nos afastaríamos das pessoas, não perderíamos nada, não rasgaríamos nada, não precisaríamos ficar calados, não aborreceríamos por nada e, por fim, não estaríamos em guerra. Mas é interessante notar que, diante de tudo isso, ninguém em sã consciência deseja o mal para si e nem para aqueles que amam. Mas quando nós olhamos e meditamos na palavra de Deus, nós compreendemos que todos esses eventos, tanto os bons quanto os ruins, fazem parte da nossa vida terrena. Não saberíamos a existência de um se não soubéssemos ou não tivéssemos vivido o outro. Será que você está compreendendo essa analogia? Talvez você esteja vivendo hoje um tempo que você fala é ruim, é horrível. Ou talvez você esteja vivendo um tempo bom, maravilhoso, mas você já passou por tempos ruins. Então nós não saberíamos a existência de um se não soubéssemos ou não tivéssemos vivido o outro. E a palavra de Deus diz que todos os eventos que nós consideramos hoje ruins, eles um dia passarão. Todos os eventos que nós passamos hoje, que nós consideramos ruins, horríveis, que detestamos passar por eles, um dia eles não existirão mais. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia para um outro texto lá de Mateus, capítulo 5. Não vou ler todo o contexto, mas apenas 3 versículos. De Mateus, capítulo 5. Olha só o que a palavra de Deus diz ali. No versículo 4, Jesus Cristo falando das bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: bem-aventurados, versículo 4, os que choram. Tempo ruim. Porque serão o quê? Consolados. Tempo bom. Você está passando hoje um momento de choro ou de consolo? Mas existirá um momento que não terá mais choro. Seremos consolados. E ele fala mais à frente um pouquinho, lá no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas injustiças estamos vivendo nesses dias? Mesmo em meio à pandemia, tem pessoas roubando, matando, adulterando, fazendo de tudo que não presta, e são tempos que nós estamos almejando por justiça. E o texto fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais à frente um pouquinho no versículo 10, Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Algo maior nós temos, o reino dos céus. Se você se sente perseguido hoje, olhe para a promessa da palavra de Deus, esse tempo de perseguição vai acabar. Esse tempo ruim de perseguição acabará. E teremos o tempo bom, o tempo de estar diante de Deus, o tempo em que seremos fartos de justiça e que não choraremos mais, e também, conforme diz o texto aqui, teremos o reino dos céus. E mais à frente, Paulo falando aos crentes de Romanos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, se você puder ir comigo na sua Bíblia, Paulo falando aos crentes de Roma. Romanos capítulo 8, 18. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 18. Porque para mim, isso Paulo falando, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente, tempo de sofrimento, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O tempo de sofrimento. Talvez você esteja passando, ele não se compara, conforme diz o texto aqui, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, esperemos com paciência pelo tempo em que Deus vai nos revelar a sua glória em nós. Então, esse tempo que Paulo coloca aqui, ele tem por certo que esse tempo de sofrimento ele não se pode comparar com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E mais à frente um pouquinho, lá no último livro do Novo Testamento,
Apocalipse. Eu li esse texto no domingo passado, à noite, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Você pode acompanhar também na sua Bíblia. Apocalipse 21, 4, ou talvez na projeção, diz assim: Ele e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É um tempo ruim, está chorando. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, como eu falei há pouco, alguns desses tempos nós temos a escolha de fazê-los acontecer ou não. Há tempo de nascer, conforme diz Eclesiastes, você pode ver nessa projeção. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Alguém que me ouve teve o controle do dia do seu nascimento? Com certeza não. Embora hoje temos a programação das cesáreas, né? Mas o nascimento não temos como controlar ou saber o dia exato em que nós iríamos nascer. Não temos esse controle. Deus, e quanto à nossa morte, será que nós temos certeza do dia em que nós partiremos? Espero que eu não saiba o dia da minha partida. Mas Deus permitiu que nós nascêssemos. E somente Ele tem o controle quanto ao dia da nossa morte. Embora alguns estão abreviando a sua vida em função do suicídio, Deus ele não nos ordena e não nos dá esse direito de tirar a nossa própria vida quando nós buscamos a sua palavra. Tem pessoas que estão tirando a sua vida em função da depressão, de enfermidade, de tristeza, mas Deus tem um tempo determinado para cada um de nós, tanto o nosso nascimento quanto a nossa morte. Mas isso tudo está na palavra. Agora, o que existe entre um tempo e outro? O que existe entre o tempo e outro? É uma pergunta que é colocada aí com uma grande interrogação, você pode ver na projeção. A resposta é vida. O que existe entre o tempo e o outro é vida. E a pergunta que eu faço nessa noite para mim e para cada um de vocês que estão me acompanhando agora, o que estamos fazendo com a nossa vida? Você já parou para pensar? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está colocando na sua vida, na sua mente, no seu corpo? Quais são os caminhos que você está seguindo? Quais são as ideologias, ou a sua teologia, ou a sua doutrina? Como eu falei domingo à noite, nós estamos vivendo uma situação em que a nossa doutrina está sendo colocada em xeque. E aquelas pessoas que têm a doutrina que não é conforme baseada na palavra de Deus estão colocando em xeque e muitos estão em grande dúvida com relação a tudo que está acontecendo hoje. Mas quando nós vamos para a luz da palavra, a gente consegue compreender que Deus tem a resposta para cada situação que estamos vivendo debaixo do céu. Há tempo para tudo debaixo do céu. Temos a liberdade de escolher como viver. Não é verdade ou não é? Se eu perguntar o que você está fazendo na sua vida, você fala, é da minha conta. Mas você pode ter a liberdade de escolher como viver. Temos a liberdade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem alguns textos que eu quero ler com vocês aqui agora. O Salmo 90, escrito por Moisés, que viveu 120 anos. Ele dá uma recomendação, ele pede para que Deus ensine. Salmo 90, versículo 12. Ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, ou os nossos tempos, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, quer ter sabedoria, viver uma vida reta, pura, diante dos homens e diante de Deus? Busque a Deus. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aos jovens que me ouvem, olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Pode voltar lá com a sua Bíblia e ir para frente um pouquinho lá depois do Salmo. Eclesiastes capítulo 12. Esses dias têm sido muito difíceis para a juventude, para as crianças também. Mas é um momento em que, com certeza, todos os lares estão ouvindo da palavra de Deus. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos,
dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eu diria para vocês, e isso com certeza acontece, muitos hoje que estão em idade avançada, por não terem lembrado de Deus na sua juventude, estão como esse versículo diz, não tenho neles prazer ou não tenho contentamento. A idade avançada é chamada hoje de melhor idade. Não é isso que é a terminologia, a expressão para a pessoa que está com idade avançada, melhor idade, mas eu diria que a melhor idade é principalmente para aqueles que lembraram de Deus na sua mocidade. Aquelas pessoas que olharam para a palavra de Deus, viveram a palavra de Deus, estão vivendo hoje uma melhor idade, muito melhor que muitos que não buscaram a Deus. E a escolha de como viver a nossa vida é nossa, mas as recomendações de como podemos viver bem, vêm de Deus. Então pense nisso, pense nessa reflexão. Você pode escolher como viver, mas se você quer viver bem a sua vida, aqui embaixo do céu, conforme diz Eclesiastes, no tempo certo, olhando para cada tempo que nós estamos vivendo, olhe para a palavra de Deus. Tem mais 2 textos que eu quero passar com vocês. O Salmo 1, versículo 1 a 3, Salmo 1 a 3, livro de Salmos. 1 a 3. Olha só o que o salmista fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela e na sua lei medita, usando o dia, usando o tempo de dia e usando o tempo de noite. Então a meditação na palavra de Deus nos dá essa segurança de que podemos viver em paz em meio a essas tempestades que temos vivido hoje. E o 1 Coríntios 15, 33 é um versículo muito usado, que fala sobre as más companhias corrompem os bons costumes. Então, como você está andando, como você está direcionando a sua vida, lembre desse texto da palavra de Deus. E Isaías, mais à frente um pouco, depois de Salmo, Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Use o seu tempo de vida para buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Então, todos esses tempos que nós vivemos hoje, nós temos a oportunidade de vivê-los. Sim, muitas vezes apreensivo, como eu estive essa semana com meu filho. Mas eu falei já hoje com uma pessoa, mas se Deus levar, Ele está com Deus. Mas nós não queremos ver a morte. Nós não queremos jamais ir antes que os nossos filhos. Mas nós queremos que eles tenham uma cura. Mas nesse tempo a gente tem a segurança de que quer que nós vivamos, conforme diz Romanos, quer morramos, nós estamos com o Senhor. Então essa segurança nos dá essa paz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, porque haverá um tempo, diz a Bíblia, em que as pessoas procurarão a Deus e não o acharão. Então procure a Deus nesse tempo. Então, de todas as escolhas e decisões que fazemos na vida, olhando para a palavra de Deus, a mais importante de todas elas é a que você vai ver agora na projeção. Conforme Jesus Cristo fala para Nicodemos, é o nascer de novo. Ele diz para Nicodemos, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então esse novo nascimento, ele está disponível a todo ser humano. Você já nasceu de novo? Você já reconheceu a Cristo como Salvador pessoal? Tem uma frase que diz que quem nasce 2 vezes, morre somente uma vez. E quem nasce uma vez só, morre 2 vezes. Ou seja, você tem ao longo da sua existência, do tempo de vida, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ter um novo nascimento. Ser uma nova criatura. E essa oportunidade cabe a cada um de nós acolhermos esse tempo que Deus nos dá. Porque Hebreus 9, 27 diz que assim está ordenado a todos os homens morrerem uma vez só e depois disso vem o juízo. Então todos nós estaremos diante de Deus um dia para sermos julgados. Apocalipse
20, versículo 6, também diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Lembra que eu falei? Aquele que nasce duas vezes, morre somente uma. Mas aquele que nasce uma vez só, morre duas vezes. Então, sobre aqueles, Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Haverá uma segunda morte. Não só uma, mas uma segunda morte. E essa segunda morte está registrada também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Olhe lá na sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, um fato que acontecerá com toda a humanidade que não reconhecer Cristo como Salvador, que não nascer de novo. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar um renovo na nossa vida. E esse momento de pandemia, de dificuldade, é um tempo que muitos estão refletindo na sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? É um momento de reflexão. E o texto continua falando em Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Esta é a segunda morte, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Mas é uma morte também eterna, porque o sofrimento, ele será eterno dentro do lago de fogo. Então, isso, antes de chegar nesse momento, e se hoje estamos ouvindo a palavra de Deus, o melhor que temos a fazer é aceitar a palavra de Deus. É vigiar, é orar, é procurar viver de modo digno diante de Deus e dos homens, é ocupar a nossa mente, o nosso coração com tudo aquilo que nos aproxime mais de Deus e das pessoas que estão à nossa volta. Olhe comigo lá em Filipenses capítulo 4, mais um pouco de palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9. Paulo falando aos crentes de Filipe. Filipenses 4, versículos... Vamos ler apenas o versículo 8 e 9. Diz assim. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que tem ocupado o seu pensamento? Quais são os pensamentos que têm rondado na sua mente? O que você tem olhado, o que você tem visto, tem assistido? O que você tem compartilhado? Será que são coisas puras? São coisas honestas? São coisas amáveis? São coisas de boa fama? E Paulo termina falando para os crentes: olha, o que também de mim aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, essa decisão de escolher, nós não podemos escolher o nascimento e nem a morte, mas como vivermos, podemos escolher, sim. É uma escolha nossa, de ocupar a nossa mente. Hoje passamos o devocional sobre a televisão, e o irmão lá passou para nós ali, dizendo: é só ficar com o controle na mão. Né, irmão Antônio Geraldo? É só controlar. Controle na mão, você consegue controlar o que você vai ver. Mas muitos têm o controle na mão, mas não controlam a mente, o impulso. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, nós vimos há pouco: há tempo de nascer e tempo de morrer. E entre um tempo e outro existe vida. Como você tem vivido a sua vida? Essa é a pergunta que nós fazemos nessa noite. Eclesiastes 3:2 continua falando: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E a colocação que eu faço espiritual nesse versículo: se você escolheu bem as sementes que plantou, a hora da colheita, a hora de arrancar, de tirar, será de alegria. Porque você plantou boas coisas no coração da pessoa que está do seu lado, que está no seu lar, e quando você está colhendo paz, está colhendo harmonia.
nos seus relacionamentos. Então, quando você escolhe boas sementes, você terá uma colheita de alegria. O Antigo Testamento fala que quem planta chuva, vento, colhe tempestade. Quem planta ventos, colhe tempestade. Então, o que nós temos plantado? Então, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. E o versículo 3 diz o seguinte: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Quando Salomão escreveu essas palavras, ele dizia que tempo de matar e de curar, muitos dizem que ele estava falando tempo de guerra. Existia um momento de matar mesmo, mas depois desse momento de morte, existia um momento de curar os feridos. E nós? Vamos espiritualizar, vamos colocar aqui uma lição espiritual, uma lição de comportamento. O que precisamos matar ou derrubar em nós? Para que haja cura, para que haja uma edificação na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Aí eu faço algumas colocações. Será que temos que matar o orgulho? Será que temos que matar o egoísmo? A arrogância? Será que temos que matar o nariz empinado, a altivez? Será que temos que matar a soberba? Será que temos que matar o medo de falar de Cristo? Ou o medo de assumir um compromisso de fé? Ou será que temos que matar a vergonha, a timidez, o preconceito? O que você pode imaginar que temos que matar em nós para que esse versículo possa se confirmar? Porque existirá o tempo de matar e o tempo de curar. E quando você mata o egoísmo, o preconceito, a individualidade, a arrogância, você cura e você começa a edificar a sua vida e a vida de outras pessoas. É só olhar para a despensa que nós temos aqui na igreja, o quanto das pessoas têm edificado, têm abençoado as vidas com aquilo que eles têm feito. Tem plantado, como diz, boas sementes, tem colhido também um bom resultado, porque Deus tem se alegrado desse nosso plantio, mas tem também aqui muitas coisas que nós temos que matar. Talvez seja o orgulho, talvez seja a arrogância, talvez seja o medo, talvez seja o preconceito, talvez você possa colocar na lista mais algumas palavras também. Devemos lembrar, devemos procurar tirar tudo aquilo que está impedindo que nós tenhamos uma edificação, tanto nossa quanto das pessoas que estão ao nosso lado. Como temos vivido? É, na verdade, o resultado da semente que estamos plantando. Se forem boas, existirá cura, existirá saúde e edificação. Veja como interessante o texto vai se completando nessa reflexão dessa noite. O versículo 4 diz: é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Esses momentos que estamos vivendo são momentos que não cabe a indiferença em nossos relacionamentos. Quantas pessoas estão chorando hoje? Quantas pessoas estão sofrendo? Esse é o tempo de chorar. Mas o texto também fala que quando nós choramos, quando nós pranteamos, existirá também o momento da cura. E quando vem essa cura, quando vem esse momento de refrigério, é também impossível você ficar indiferente. É só você olhar para os noticiários, quando alguém é curado do coronavírus, da Covid, nos hospitais, fazem festa, alegria, batem palmas com cartazes. É o tempo de saltar de alegria, quando há uma cura. Quando há uma cura física, nós saltamos de alegria. Eu diria para vocês nessa noite que nós devemos saltar de alegria quando há uma cura espiritual, muito mais ainda. Quando há uma cura relacional, muito mais ainda. Eu choro de ver pessoas hoje doentes, enfermas espiritualmente, enfermas nos seus relacionamentos, e eu falo, não tenho o que eu faço, não posso fazer nada. Se o Espírito Santo não entrar no seu coração, se a palavra de Deus não entrar no seu coração para que você tenha uma cura nos seus relacionamentos, o tempo de enfermidade vai continuar. Olha comigo um outro texto
antes de continuarmos na leitura, que Tiago fala lá em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Lá no finalzinho. Tiago capítulo 5. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tempo de confessar. E orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, a enfermidade muitas vezes está estabelecida em nossa vida física ou no nosso relacionamento, porque nós não estamos confessando os nossos pecados, as nossas falhas uns aos outros, e por isso estamos vivendo um tempo de sofrimento. Então devemos refletir esse tempo, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, fazem parte da nossa vida enquanto estivermos nessa terra. Mas o texto ainda continua falando, versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar ou de abster-se de abraçar. Ninguém conseguirá construir uma casa sem antes limpar o terreno, sem antes espalhar para todos os lados as pedras que possam estar atrapalhando a obra. Mas para erguer a casa é necessário escolher boas pedras. Então, nesse tempo onde nós temos hoje que espalhar, nós temos que, depois que voltar a colocar de volta, escolher as boas. Essa semana eu ouvi de uma pessoa uma reflexão que inclusive me passou um vídeo, eu achei muito interessante, que muitas vezes você tem que tirar todas as suas roupas do guarda-roupa para fazer aquela limpeza, depois escolher as melhores e guardar. Espalhar todas as suas roupas para depois guardar aquelas melhores que você pretende ainda usar. Assim é também, há tempo que você tem que espalhar as pedras, mas é tempo de você juntar as pedras. Então nós temos muitos relacionamentos que nós estamos espalhando. Mas tem um momento que você tem que juntar as pedras, ou seja, juntar os relacionamentos. Existirão momentos na vida em que ficarmos somente abraçados, não vão resolver. E hoje nós estamos vivendo um momento em que estamos nos abstendo de abraçar. Como estamos carentes de abraço? Hoje nós estamos cumprimentando com a mão ou com o cotovelo, e o abraço muito distante. Então esse tempo é o tempo de abster-se de abraçar. Então é um momento que nós estamos carentes de abraço, mas é um momento que não podemos ficar abraçados em função dessas contaminações. Então tudo isso que Eclesiastes fala está determinado a acontecer na nossa vida diária, na nossa vida, na nossa existência. E o versículo 6 continua falando, é tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. O que nós devemos buscar hoje? E o que nós devemos perder? Podemos relacionar aquelas coisas que nós falamos há pouco, sobre o egoísmo, a arrogância, o medo. Devemos buscar o que é empatia, devemos buscar as pessoas para nos relacionarmos bem, devemos buscar a Deus. Jamais perder a fé, jamais perder a esperança, tempo de buscar, nos apegar mais a Deus, tempo de guardar e tempo de deitar fora, ou seja, temos muitas coisas que nós devemos guardar em nossos corações. Não guarde a angústia, não guarde o rancor, não guarde a mágoa, você tem que deitar fora tudo isso, tirar fora. Raiz de amargura, conforme diz Hebreus, deve ficar fora. Coloca a luz da palavra sobre a raiz de amargura, sobre o sofrimento, sobre a depressão, para que Deus possa curar e nos dar esse tempo de alegria. E diz o versículo 7 de Eclesiastes, estamos indo para o final,
tempo de rasgar e tempo de coser ou de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, sabendo usar bem esses tempos, nós vamos ter bons relacionamentos aqui e o relacionamento também com Deus, porque aquilo que nós falarmos será usado contra nós no dia do juízo. É um argumento que é usado hoje pelos policiais, né, pela polícia, né, ou seja, no momento do criminoso. Tudo aquilo que você disser poderá ser usado contra você. E é usado também, a Bíblia fala, Cristo falou. Toda palavra frívola que sair da vossa boca será revelado no dia do juízo. Então devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, e tem momentos que nós devemos ficar em silêncio. O silêncio muitas vezes vai curar muitos relacionamentos dentro dos lares, dentro das casas hoje em dia. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, que possamos escolher bem o tempo. E o versículo 8 termina falando assim: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amar o quê? E odiar o quê? Fica essa pergunta. Amar as pessoas e odiar o pecado. Devemos ter uma guerra contra tudo aquilo que desagrada a Deus. Guerra contra o pecado. E buscar a paz nos relacionamentos. Então nós devemos olhar para esse tempo e dizer assim: todos eles são bons na nossa vida. Bom tempo. Quando está chovendo, fala, não está um tempo ruim, está um tempo bom, tempo de chuva. Tempo de alegria, tempo de choro, também são tempos bons para nossas vidas, para nós podermos refletir. E é tão interessante quando nós olhamos para Eclesiastes, porque ele faz esse jogo de palavra no capítulo 3, mas ele chega ao ponto de falar em Eclesiastes que é melhor ir à casa, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Olha só que interessante. Pois naquela se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes 7:2. E os vivos que o tomem em consideração. Então, todos os tempos, eles são bons. Mesmo o tempo que você considera ruim, é um tempo de reflexão. É um tempo de refletir naquilo que e nós estamos fazendo. Então, a pergunta, para concluir essa mensagem, é impossível viver a vida sem passar por alguns desses tempos. E a pergunta que fica é: como temos vivido? Devemos viver e aproveitar intensamente cada tempo que Deus nos concede debaixo do céu, pois cada um deles tem um propósito. O tempo certo é esse que estamos vivendo hoje. Vamos aproveitar esse tempo e tirar o melhor desse momento, desse tempo. Recentemente eu preguei uma mensagem, falei de um rei em Jerusalém chamado Jeorão, não sei quantos lembram. Eu até coloquei o versículo aqui do texto da mensagem. Ele teve a sua história a seguinte frase, 2 Crônicas 21:20. Se o Thomas puder passar lá, isso. Diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse aqui não soube aproveitar bem o tempo que Deus colocou para ele, ainda mais como um rei. Era uma pessoa de autoridade. Mas quando ele partiu, quando ele morreu, o texto fala: e foi sem deixar de si saudades. Então, que possamos usar bem o tempo que Deus nos concedeu, para que quando nós partirmos, Deus vai nos receber em glória, as pessoas possam lembrar daquilo que nós fizemos, que nós usamos bem o tempo. E tem uma frase de Jim Brown, que eu coloquei aqui, que é também um retrato do tempo de não sabemos usar bem o tempo. Diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido.
Então, temos que valorizar, temos que viver a vida de forma que possamos agradar primeiramente a Deus. Em todo o tempo que Deus nos concede, temos que administrar de uma forma que possamos agradar a Deus e agradar também as pessoas que estão à nossa volta, para que possamos levá-las também a Deus. Então, todas as circunstâncias que nos trazem, que Deus nos coloca, são momentos de reflexão. Que tempo você está vivendo hoje? Então eu queria terminar com uma oração, e logo após essa oração tem uma música que eu acredito que faz parte dessa mensagem também, do tempo, e o convite dessa música, primeiramente, é tempo de nascer de novo, é tempo de buscar um renovo, é tempo de reconstruir aquilo que foi destruído, e é tempo de buscar também transmitir a palavra de Deus. Então vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, Deus, por esse texto tão precioso que nos leva a refletir no convite que o Senhor faz a cada um de nós, Deus, que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E que possamos aproveitar, ó Deus, esses tempos que estamos vivendo de dificuldade, de enfermidade, de perdas, ó Deus, de entes queridos, para poder refletir no algo melhor que temos, ó Pai, que é o Senhor, que é estar diante do Senhor. Abençoe as vidas que estão acompanhando esse culto nesse momento, Pai, que a sua palavra possa confirmar nossos corações, tudo aquilo que eu falei que não seja da tua vontade, Deus, que o Senhor possa me perdoar, possa nos perdoar também, ó Deus, e que possamos corrigir, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos aproveitar bem o tempo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por essa palavra, abençoe, ó Deus, essa semana, o restante dessa semana, nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.